O Império Romano possui uma história bem variada, não é mesmo? Principalmente quando nós olhamos para os seus imperadores, homens que foram até conhecidos como conquistadores, expansionistas, corajosos, que elegeram Roma como a capital do mundo por muito tempo no mundo antigo. Mas, quando olhamos para um outro lado, alguns imperadores foram conhecidos por terem sido verdadeiros tiranos, loucos e assassinos. E dentro desse contexto enorme da história romana, nos surge um nome chamado Nero. Você o conhece? Bom, por que este homem é atribuído tanta coisa negativa? Porque até mesmo dentro do cristianismo ele recebeu o título de Anticristo. Sabe o que isso significa? E por que a ele está relacionado o famoso incêndio de Roma? Bom, dentro disso tudo, eu te convido a entrar neste vídeo, nessa viagem que faremos a Roma Antiga, conhecendo um pouco mais quem foi esse homem, o que aconteceu e todas as informações por trás deste nome. Porque hoje estaremos embarcando nessa viagem para responder a seguinte pergunta: quem foi Nero? Curioso, não é mesmo? Então fique aí, porque estaremos respondendo isto e muito mais aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos e mitos e muito mais. Show? E outra coisa, povo, não esquece de apertar o sininho da notificação para quando sair vídeo novo você receber de imediato. Maravilha? Bom, povo, hoje nós vamos estar falando sobre uma figura bem polêmica, bem conhecida no passado, que no caso seria Nero. Para você que não sabe, na verdade o nome de Nero era Lúcio Domítio Enobarbo. Sim, ele era filho de Cineu Domítio Enobarbo e Agripina, bisneta de Augusto. Talvez você deva estar se perguntando, peraí, professor, eu conheço um pouco da história de Roma e dentro da dinastia romana eu não encontrei um nome ali de Linneu e tal. Como é que Nero foi parar no trono? Calma que isso aqui eu vou explicar. Vamos lá. Nero nasceu na cidade de Anzo, na Itália, no ano 37, durante o reinado do imperador Calígula. Ao que parece, quando Nero tinha apenas 3 anos de idade, o seu pai acaba morrendo. E devido a isso, Cláudio, imperador que sucedera a Calígula, casa com Agripina, adotando a Nero. Até aí, compreensível, de boa, adoção. Mas tinha um ponto interessante a respeito disso. Nero acaba se tornando sucessor de Cláudio. Pelo que parece, Nero seria mais velho que o seu meio-irmão, que no caso era o filho de Cláudio, chamado Britânico. E pelo que parece, quando fora passando o tempo, Nero, quando estava com 14 anos de idade, ele casa com a filha de Cláudio, que no caso era Otávia, sim, a sua primeira esposa. Nero a adquiriu aos 14 anos. E se liga que eu tô falando em primeira esposa, porque tem muita coisa ainda para acontecer. E bom, mediante a isso, foi passando o tempo, e chegando numa determinada data, Cláudio morreu, sim. E ao que parece, aí que já começa meio que aquelas tretas que ocorrem em Roma, aquelas situações meio complicadas, acontece que alguns historiadores vão afirmar que a morte de Cláudio fora ocasionada por Agripina e Nero, que resolveram fazer ali uma movimentação para que Nero assumisse o poder. E, bom, mediante a isso, devido à morte de Cláudio e Nero estar na linha sucessória, ele acaba também se tornando imperador aos 17 anos de idade. E um detalhe importante que eu não posso deixar de dizer a você é que sabe quem era o tutor de Nero? Nada mais, nada menos que Sêneca, um dos nomes mais importantes da história antiga a respeito de Roma. E bom, voltando a isso, Nero assume o governo com 17 anos de idade. E antes que você pergunte, tá professor, e Britânico, que era filho de Cláudio, como é que foi a situação? Ao que parece, Britânico ele pende mais a sua vida para a vida política, voltada às questões do Senado. E avançando nisso, Nero durante um bom tempo ele teve
um bom governo, ele começou bem, ele teve um governo próspero, ajudou, na verdade ele não focou tanto em algumas questões na Roma Antiga, e a cidade prosperou analisando em outra, enquanto ele dava um enfoque maior em outras questões, a cidade foi avançando. Mas tudo mudou, ao que parece, ali por volta do ano 59, até porque Nero ele vai governar de 54 a 68 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, quando sua mãe tentou dar um golpe de Estado, na verdade um golpe de Estado não, ela tenta usurpar o poder de Nero, e desta forma Nero tenta retribuir da mesma maneira, tentando ocasionar um acidente para sua mãe. Sim, ao que parece tentou provocar um acidente num barco, forjar um acidente quando ela estava no barco, não funcionou e depois mandou matar a própria mãe para que parecesse que fosse um acidente. E depois disso, Nero ele mergulha numa vida desregrada, participando dos circos, participando de eventos que haviam na Roma Antiga, tocando músicas, poemas e entre outras coisas, vivendo de maneira desregrada. Talvez você esteja pensando, professor, o circo é divertido, mas galera, eu tô falando do Circo Maximus, era o circo romano, onde você tinha corrida de biga, gladiadores e muito mais que Nero participava. Ele assistia, e entre outros fatores que ele vai tomar, como por exemplo, quando ele afasta a mãe, ele mergulha nessa vida desregrada, ele também manda afastar Sêneca, que literalmente era uma influência para que ele não medisse por esse caminho e tudo mais. E entre outros fatores que ele vai fazer simplesmente ele manda matar Britânico quando mesmo já estava chegando perto da emancipação, ou seja, quando estava ficando mais velho, ele mata Britânico para que não tivesse nenhum tipo de oposição de certa forma. E bom, avançando nesse aspecto, ocorre algo bem pesado também em sua própria vida. Ele matou Agripina, ele afasta Sêneca, mata Britânico e, ao que tudo indica, lá por volta do ano 62, ele também manda matar Otávia, sua esposa, o qual ele tinha casado com 14 anos de idade. E ao fazer isso, ele literalmente adquire para ser outra esposa, mas não foi de uma maneira muito legal, ao que parece. Ele também manda matar o marido da sua segunda esposa, chamada de Popeia. Exatamente. E bom, mediante a isso, eu até adianto para vocês, Nero ele vai se casar algumas vezes. Algumas vezes, só para vocês terem uma ideia. E, ao que tudo indica, o último casamento dele não fora com uma mulher, mas sim com um escravo, que era parecido com uma de suas esposas. Parece que ele mandou castrar o escravo, e assim permanecia, não se sabe ao certo se for apenas um capricho que ele tivera cometido, ou se realmente ele quis se casar, oficializar tudo. Não se sabe ao certo por que ele teria feito isso, mas ao que tudo indica, ele literalmente manda fazer isso com o escravo devido ao escravo ser parecido com a sua esposa, uma das suas últimas esposas. Eu estou deixando na legenda as informações aí a respeito disso. E bom, prosseguindo nesse aspecto, quando Nero, ali por volta do ano 64, estava, vamos dizer assim, no prosseguimento do seu governo, acontece algo em Roma muito conhecido como o famoso Grande Incêndio de Roma. É um dos episódios mais marcantes da história romana, até porque boa parte de Roma, no caso a capital, fora destruída por causa de um incêndio suspeito. Aí que há uma bifurcação muito grande a respeito disso. Até porque esse incêndio que literalmente está ligado a Nero. É claro que algumas fontes vão atribuir que, na verdade, Nero ele faz esse incêndio para simplesmente tentar compor um poema que ele teria feito para se basear numa questão real, uma questão da vida real. Ele simplesmente queria uma inspiração para fazer esse poema. Outros vão dizer, na verdade, que Nero não teria nada a ver com o incêndio, e ele teria fugido na verdade, ele estaria em Anzo na época do incêndio. Outros vão dizer que, na verdade, o incêndio fora ocasionado pelos soldados que estavam perseguindo os cristãos dentro de Roma. Ou seja, esse incêndio de Roma é bem assim variado em questão de opinião. Mas é claro que boa parte de alguns historiadores vão atribuir a Nero a culpabilidade por esse incêndio em Roma. E bom, como a cidade estaria ali destruída, e alguns afirmam que até mesmo nesse incêndio foi uma oportunidade para Nero fazer uma reforma na cidade. Eu vou explicar por que essa reforma. Bom, ao que parece, devido a esse incêndio,
Roma queria culpados, quem for o responsável. E bom, quem estava ali naquele momento e não era muito bem visto pelos romanos? Simples, os cristãos. Os cristãos do primeiro século vão sofrer um dos piores martírios na época de Nero, até pelo fato que, como eles não eram bem vistos pelo Império Romano, eram vistos como ateus por não adorarem os deuses romanos. A definição de ateísmo no mundo antigo é diferente da atual, ok? Como eles eram vistos como ateus por não adorarem os deuses de Roma e até mesmo não prestar o culto ao imperador quando ocorria, não era todo imperador que tinha questão do culto ao imperador, os cristãos eram perseguidos e martirizados e até mesmo mortos. E nisto tudo, Nero vai mandar perseguir os cristãos, jogando-os na arena, para leões, gladiadores. Alguns cristãos eram colocados em piras e tacava piche, tacava fogo. E no circo romano isso era tão pesado, tanto que chegou uma época em que os próprios romanos que assistiam tudo aquilo achavam extremamente pesado tudo aquilo que Nero fazia com os cristãos, ok? E bom, mediante a isso e devido a todas essas questões de Nero estar desregrado de fazer isso tudo, Nero, aproveitando o incêndio, ele vai agora fazer uma reforma e construir a Domus Aurea, que era uma casa dentro de alguns jardins que ele pegou, que era totalmente luxuosa, que possuía ouro e diversos adereços que chamava bastante atenção. Entretanto, o governo de Nero vai começar a gerar inimigos, tanto que no ano 65 o senador Caio Piso vai se opor a Nero. Entretanto, o mesmo agora vai literalmente pegar o senador e obrigá-lo a se suicidar. Exatamente. Entre outras figuras que também foram aparecendo, como o próprio Sêneca, que não vai aceitar muito bem as ações de Nero, e Nero vai obrigá-lo também a se suicidar, cortando os próprios pulsos. Outro que vai se opor a Nero vai ser o sobrinho de Sêneca, o qual Nero era literalmente fã, admirava seus poemas, suas produções e tudo mais, até porque o mesmo era poeta, e literalmente vai executar, no caso, Lucano, também obrigando a se suicidar. É lógico que durante o governo de Nero, ele adquiriu bastantes inimigos mediante as ações que ele estava tomando. Ele não estava com uma fama boa. Entretanto, por volta do ano 68, o Senado declarou Nero inimigo do Estado. E vindo da Espanha, vinha Galba, que era governador da Espanha, que estava marchando contra Roma. E Nero, vendo que não tinha mais o apoio do Senado, e estavam vindo inimigos da Espanha, e algumas pessoas não estavam mais apoiando a ele, para não ser preso pela guarda pretoriana, Nero cometera suicídio. Sim, saindo da vida terrena e entrando para a história com uma fama bem pesada. E bom, o que podemos analisar disso? Analisar que Nero, ele começou bem, de certa forma, se formos parar para analisar, tirando o assassinato de Cláudio, né, se formos analisar assim. Entretanto, algumas coisas fizeram Nero tomar decisões bem pesadas. É claro, pessoal, que nada justifica o que ele fizera no passado. Nero é responsável pela morte de milhões de pessoas, e não são poucas, ok? Muitas pessoas morreram nas mãos de Nero mediante isso, principalmente na perseguição que ele promovera aos cristãos do primeiro século. E bom, quando paramos para analisar todos os aspectos, Nero é uma figura bem controversa, até porque alguns vão até atribuir que o povo sentiu a morte de Nero. Outros vão dizer que, de certa forma, ele gerava repulsa pelo Senado. Mas e aí? E você? O que acha que Nero poderia ter realmente sido? Para você, quem fora Nero? Será que for um homem que lhe atribuir o título de anticristo mediante as ações? Será que era apenas alguém perturbado? Ou até mesmo um poeta mal compreendido? Acredito que esse último não se aplica a ele. Mas o importante é que Nero deixou uma marca na história, deixando para trás um reinado de terror que de início fora de prosperidade, mas que um incêndio possivelmente lhe é atribuído. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo que eu procurei ali detalhar para você entender bem quem fora Nero, seguindo ali uma linha tênue. É claro, pessoal, há várias interpretações sobre Nero e você pode ficar à vontade para opinar sobre o que você achava quem ele era, até porque quando a gente trabalha com história antiga nós temos que analisar bem
tudo aquilo que nos é apresentado. Mas uma coisa já adianta a você, Nero tinha, de certa forma, uma má fama mediante as ações que ele tomara. E bom, olha só pessoal, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Não esquece que isso é muito importante, hein? Outra coisa, meu povo, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue encontrar conteúdo de qualidade, análise desses livros, lá você tem enquetes que você vota, que você consegue ver tudo certinho, saber que essa enquete foi lá feita no Instagram do Jornada na História? Exatamente, então você também pode estar acompanhando, e o melhor, lá você também consegue conversar comigo. Tá com dúvida? Quer bater um papo sobre a história? Quer sugerir tema? Então vai lá, só nos seguir. Show? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você continua estudando e indo atrás dos seus sonhos. Show de bola? Tenha um excelente final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!